Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola EL. Tivemos aí uma semana de folga, tive um imprevisto na gravação, mas agora tá tudo certo aqui. Estou aqui novamente trazendo mais um conteúdo para vocês. Espero que estejam gostando, espero que estejam entendendo os conteúdos e aprendendo a cada dia mais sobre esse tema. Vamos estar orando, colocando diante de Deus esse momento de aprendizado, essa aula, para que possamos estar aqui aprendendo e desfrutando da presença de Deus a cada quarta-feira que nos reunimos aqui, ok? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que é viva, Pai, que a cada semana, Pai, nós nos encontramos aqui para aprender mais de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar usando minha vida como instrumento, que eu possa trazer esse conteúdo de forma clara, de forma coesa, Pai, de forma a mostrar realmente aquilo que o Senhor quer falar e revelar através da Tua palavra e das Tuas escrituras, Pai. Que o Senhor possa estar conosco nesses momentos de aula, nesse período de aula, que possamos aqui ouvir de Ti e aprender mais de Ti, ó Deus querido. É por tudo isso que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar dando continuidade ao nosso tema de adoração. Nós, na última aula, vimos sobre os sacerdotes e levitas. E agora nós vamos dar um salto, vamos dar uma caminhada por tudo que acontece ali. Basicamente, na última aula, nós ficamos ali em Números, Números e Levítico, vendo sobre a construção da arca, sobre os levitas, sobre essa diferença dos levitas e dos sacerdotes. E agora nós vamos ver o que acontece depois. Lá naquele tempo nós estávamos na época de Moisés. Moisés era ali o líder do povo. Eles caminharam durante o deserto. Deus foi dando as leis, eles foram aprendendo. E se você pode bem saber que ali Moisés tinha alguém que estava do lado dele sempre aprendendo ali, e que Deus levantou após a sua morte, que foi Josué. E é interessante, dali para frente, Moisés ele morre, e quem assume a liderança é Josué. Josué ele começa a conquista pela terra prometida, a terra que Deus falou que daria a eles, ali por Jericó, que é uma das primeiras cidades que eles conquistam. E é interessante que ali, essa primeira cidade que eles conquistam, Deus pede para que eles não tomem nada de lá, para que tudo que eles conquistem lá naquela cidade, né, que é Jericó, você lembra ali que durante 7 dias eles deram 7 voltas ali, deram uma volta durante Jericó e ficavam quietos e saíam. E até que no sétimo dia eles conquistam a cidade com arcas, com trombetas, dão um forte grito ali, eles vão lá e entram na cidade. E Deus fala para eles que não é para eles pegarem nada de lá, que tudo aquilo que acontecesse naquela cidade, tudo que eles conquistassem naquela cidade era para ser consagrado a Deus, era para ser dedicado a Deus, né? Todos os bens ali preciosos, né? O ouro, prata, tudo deveria ser dedicado a Ele, né? Como forma de adoração. E é interessante porque a gente vê que a primeira cidade, né, o primeiro espólio de guerra ali, a primeira conquista, é para ser dedicada a Deus como oferta, né, como adoração. E aí eles conquistam aquela cidade. Josué ele vai caminhando, vai conquistando várias cidades, e até que nós chegamos no momento da sua morte. E é interessante daqui para frente, a gente vê os textos bíblicos, que Josué ele não deixa um sucessor. Assim como ele estava ali presente na vida e no cotidiano de Moisés, não se tem relato, e a gente vai ver nós vamos ver no texto que que Josué não tinha alguém do seu lado aprendendo e seguindo ali tudo que ele sabia e a comunhão que ele tinha com Deus, para ter um sucessor. Josué também cometeu algumas falhas, né? Você lendo o livro de Josué, você vai ver que ele não busca Deus, que ele faz aliança com povos sem buscar Deus, que ele vai para a guerra sem buscar Deus, e daí
ele perde por causa do pecado do povo, e aí ele tem que buscar Deus, e Deus se revela, ó, o povo está em pecado, agora vocês vão ter que se santificar, e aí nisso ele perde homens, ele perde batalhas. Então Josué também não era um homem perfeito, né? Nós não somos perfeitos, mas Deus na sua graça e misericórdia nos alcança. Então nós vamos ver essa transição. E quando Josué morre, ele não se tem um sucessor. E aí nós vamos chegar ali no período de Juízes. Então, o Josué ele tinha que conquistar as terras, ele distribuiu as tribos de Judá, as 12 tribos de Judá pelas terras, e Deus fala que quando eles conquistassem essas terras, não era para eles deixarem os povos morando ali, era para eles expulsarem, eliminarem os povos dali, né? Mas eles não fazem isso, né? Eles não eliminam todo o povo, eles deixam o povo ali, e isso acaba tendo um preço alto para eles no futuro ali. Então nós vamos ver lá em Josué 24 o que Josué diz, né? E é um versículo é um texto bem que nós usamos muito hoje, né? Que uma fala de Josué. Vai estar lá em Josué, antes da sua morte, ele fala para o povo. Josué 24, do 14 ao 24. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Frase que usamos muito aí. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou e a nós e aos nossos pais do Egito daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, incluindo os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué ele faz uma coisa que Moisés tinha feito lá no começo, quando Deus quis fazer uma aliança lá aos pés do monte. Moisés ele faz essa mesma coisa, ele fala com o povo: ó, Deus falou isso aqui, é essa aliança do Deus, vocês concordam? Então o povo concordou. Josué ele faz a mesma coisa, tinha aprendido muito bem com Moisés, né? E ele faz essa aliança com o povo, ele repete: ó, vocês querem servir a Deus ou vocês querem servir os falsos deuses da terra que vocês estão vivendo? Vocês que escolhem. Josué ele coloca ali: eu e a minha casa vamos servir a Deus. Agora vocês que escolhem se vocês vão jogar fora todos os ídolos daqui ou se vocês vão servir a Deus. E o povo fala: vamos servir a Deus. Lá em Josué 24, no versículo 31, vai dizer assim: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Então, enquanto Josué viveu, o povo serviu a Deus. Assim que Josué morreu, o povo logo se distanciou. E vamos ver ali, não se tem um legado, né? Josué não deixa um legado, não tem um líder após ele. E vamos ver em Juízes, além de Juízes em diante, tudo o que acontece com o povo. Então lá em Juízes 2, do 1 ao 5, nós já temos o povo se distanciando e desobedecendo a Deus. Então, em Juízes 2, do 1 ao 5, vai dizer assim: um anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebraria minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não farão acordo com o povo dessa terra. Pelo contrário, demolirão seus altares. Contudo, vocês me desobedeceram. Por que agiram assim? Portanto, agora digo a vocês que não expulsarei da presença de vocês, e eles serão para vocês laços e os deuses deles como armadilha. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todo Israel chorou em alta voz.
Lá em Juízes 2, do 10 ao 19, vai trazer umas palavras bem duras assim para o povo. Juízes 2, do 10 ao 19, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Então muito tempo se passou. Que não conhecia o Senhor e que o Senhor já havia feito Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor e os deuses dos seus antepassados que havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor. Então eles não tiraram os povos que viviam dentro das terras. Eles começaram ali a se incluir dentro daquela cultura e adorando aos deuses que eles cultuavam ali. Do versículo 13: abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou nas mãos do inimigo ao redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertavam das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, essa palavra é bem forte, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado e o caminho de desobediência aos mandamentos do Senhor. Então, nós vamos ver aqui de Juízes em diante, né? Vamos ver essa palavra de Deus, né? Que vocês desobedeceram e vocês se prostituíram, né? Adorando a outros deuses, aos deuses desses povos. Eles desobedecem ali em não tirar os povos dali e não tirar aquela cultura daqueles povos, né? Muito pelo contrário, eles se inserem naquela cultura, né? Eles entram naquele povo, naqueles povos que era para eles conquistar, que era para eles tirarem dali e só ficarem ali servindo ao Deus, tendo com o povo deles, com a história deles, mas eles acabam se inserindo naquela cultura e adorando aos outros deuses, a Baal, a Astarote, todos os deuses que haviam ali naquelas culturas. E Deus, ele compara isso a uma prostituição, né? Vocês, ao invés de tirar esse povo daqui, vocês estão se inserindo, estão se prostituindo, estão se vendendo, estão se deitando, estão se entregando a esses deuses e os adorando, né? Então Deus, ele compara isso com uma prostituição. E durante todo o período de Juízes, o livro de Juízes, nós vamos ver que Deus levanta um juiz, o povo segue, o povo tem um período de paz, e quando aquele juiz morre, o povo logo se desvia. E aí o povo sofre muitos anos, daí Deus levanta outro juiz, esse juiz os liberta, Deus coloca o seu espírito, e aí Deus liberta eles têm conquistas, eles avançam, mas logo que aquele juiz morre, o povo logo se afasta. Então ali vamos ter vários juízes, vamos até um dos últimos juízes vai ser Sansão. E Sansão ele é um juiz diferente, né? Ele foi um dos últimos juízes diferentes. Eu falo um dos últimos porque, na verdade, eu consideraria e considero Samuel como um dos últimos juízes, porque nós vamos ver mais aqui para frente o contexto de Samuel, mas logo após a morte de Sansão, o povo ficou um tempo ali sem ter um juiz, e aí nós temos o sacerdote Eli, e daí logo depois de Eli Deus levanta Samuel para ser líder do povo. Então depois de Samuel nós já entramos em Saul, que vai ser um período de reis. Então Sansão fala que foi um dos juízes diferentes. Por quê? Porque nenhum dos juízes foi levantado como Sansão. Sansão, ele meio que teve uma tipologia como se fosse de Jesus. Por quê? Porque um anjo apareceu para a mãe dele
e falou: ó, você, o seu filho, o Espírito de Deus vai estar com o seu filho, consagre ele, não passe navalha no seu cabelo, ele não pode beber bebida fermentada, não pode tocar em mortos, então ele vai ser consagrado ao Senhor. Assim como foi com Maria. O anjo do Senhor apareceu: ó, você dará à luz um filho, o nome dele será Emanuel, né, ele vai libertar o povo e tal. Então Sansão ele foi meio que essa tipologia também de Cristo, nesse sentido, né? Mas nós sabemos que a vida de Sansão foi totalmente torta, totalmente contrária aos caminhos que Deus tinha preparado para ele. Então nós, durante esse tempo, Deus levanta um juiz, o povo serve. O juiz morre, o povo se afasta. Então nós podemos pensar nessa forma de adoração muitas vezes como nos nossos dias de hoje. Como está a nossa adoração diante de Deus quando não temos ninguém liderando, né? Quando não temos alguém falando o que fazer ou como fazer. Na verdade, nós não precisamos disso, né? Nós não precisamos vir ao culto no domingo para adorar. Nós não precisamos de colocar uma música para adorar a Deus. Lógico que tudo isso ajuda, tudo isso é muito bom, é bom estar no culto, mas eu quero dizer como é a sua dedicação, como é a sua vida, como é a sua oferta, a sua adoração a Deus, quando não se tem uma liderança, quando não se tem um culto para vir, quando não se tem alguém tocando e falando que você, ou ali na frente, dirigindo um louvor, para que você entoe junto. Então eu queria deixar isso para você, como você tem adorado, como você tem buscado Deus quando você tem uma liderança, fazendo a comparação com o povo. Quando o povo tinha alguém liderando, eles seguiam a Deus. Quando não tinha ninguém, eles logo se afastavam e se prostituíam a outros deuses. E como nós hoje buscamos a Deus? Será que buscamos só quando Deus está presente? Será que buscamos só quando tem algum líder? Quando só buscamos a Deus no culto de domingo? Ou se conseguimos lembrar, assim como o povo falhou, em não lembrar o que Deus fazia, em se esquecer, e na verdade não era um esquecer, porque eles estavam ali inseridos. Tinham pessoas, o tabernáculo estava lá, a arca estava lá, as tribos estavam lá, só que eles não priorizavam isso, eles não tinham isso como prioridade, né? Eles não adoravam a Deus ali quando não tinha um líder. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Só vamos ao domingo no culto, cantamos ali 3, 4 canções, 5 canções, sentamos no banco, ouvimos a palavra, vamos embora e a nossa semana se estende sem termos um tempo de prioridade a Deus. Gostaria que você pensasse nisso. Vamos seguir agora com algumas histórias que nós temos bem interessantes e complicadas no livro de Juízes, que trazem essa questão da adoração. Como eu já falei, Deus levantava um juiz e o juiz levava o povo a conquistar, a seguir a Deus, a terem avanço nas batalhas, mas assim que o juiz morria, o povo se afastava. Mas existiam alguns juízes que também levaram o povo a se afastar. Como eu disse, como é a nossa adoração quando tem uma direção ou quando não se tem. Mas muitas vezes aqui a direção que se tinha, né, o líder que estava ali levantado, o juiz que estava ali levantado para direcionar o povo, levava eles a cometer pecados também, né? Muitas vezes isso também acontece no nosso dia de hoje, né? Pregações de palavras fora de contexto, fora de coerência com a palavra de Deus, muitas vezes muito erradas, músicas com letras que não são teologicamente corretas, que não trazem uma verdadeira adoração, que são voltadas para o homem, para o ego, para o bem-estar. E assim também teve alguns juízes que fizeram coisas erradas. Nós temos Gideão, que é um juiz bem famoso. Ele próprio fez um colete sacerdotal e colocou num ídolo e fez o povo adorar aquilo.
E isso era uma cláusula ali que Deus tinha colocado nos dez mandamentos, né? Não fazer falsos ídolos, não criar imagem, não adorar imagem. E Gideão foi um dos que fez isso. Né? Tá lá em Juízes 8:27. Com o ouro, Gideão ele pediu pro povo esse ouro. Ele pediu anéis, ele pediu brincos. E ele fez um colete sacerdotal e colocou na sua cidade, em Ofra, todo Israel prostituiu-se, de novo essa palavra, fazendo daquele objeto de adoração. E isso veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua família. Um juiz que poderia ser, que é um juiz bem famoso, né, que conseguiu conquistar uma cidade com apenas 300 homens, que Deus levanta ele ali e fala, homem corajoso, né, o anjo aparece, fala assim, mesmo que ele estava lá escondido, com medo. E ele faz esse objeto de adoração e o povo, e aquilo acaba sendo uma armadilha, e ele coloca o povo em prostituição. Né? Eu não lembro aqui, eu não coloquei aqui o versículo, mas tem aquele juiz que quando ele vence a batalha, ele fala que se eu vencer, a primeira pessoa que sair, a primeira coisa ou pessoa que sair da minha casa, que eu ver na minha casa, eu vou dedicar ao Senhor, e ele vê a sua filha saindo. Né? Ele tem que ali não ser muito concreto o que se entende com isso, né, que ele dedicou, a forma como ele dedicou, se foi em sacrifício ou não. Não se tem muita, digamos, não se tem muito, não é muito conclusivo que se pensa sobre essa dedicação que ele foi, porque fala ali que ela não se casou, não ficou virgem ali durante toda a sua vida, então não é muito conclusivo que se pensa sobre isso, se ele sacrificou a sua filha mesmo, ou se ele aguardou, a preservou do casamento. Então não é muito conclusivo que tem isso. Mas isso foi uma prática totalmente tola ali, em falar, a primeira coisa que eu ver, eu vou dedicar ao Senhor. E ele acaba vendo a sua filha e ele se entristece ali. E nós vamos ter uma história bem peculiar aqui em Juízes, sobre adoração também a falsos deuses, que é a história de Mica. Mica era um homem que havia ali na cidade de Efraim, e ele faz uma coisa bem bizarra, digamos assim. Está lá em Juízes 17, do 1 ao 7. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que certa vez disse a sua mãe, com respeito aos 1.100 ciclos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu ouvi pronunciar maldição, na verdade a prata está comigo. Eu a peguei. A mãe dele lhe disse, o Senhor o abençoe, meu filho. Então, Mica ele roubou da sua própria mãe, e a sua mãe não sabia, e pronunciou uma maldição. E aí ele chega lá e fala para a mãe, aquele ouro lá, aquela prata lá tá comigo, que foi roubado, eu roubei. E a mãe dele o abençoa. Então quando ele vai devolver, ele acaba fazendo ele vai devolver, ali do versículo 3 em diante diz assim, quando ele devolveu os 1.100 ciclos de prata à mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida de um ídolo de metal, eu a devolvo a você. Então ele devolve a prata para a mãe, e a mãe dele devolve a prata para ele e fala para ele fazer uma imagem. Versículo 4, ele porém devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 200 ciclos e os deu aos ourives, que deles fez uma imagem e um ídolo. Eles foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família e os pôs e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Então vemos como estava totalmente errado o pensamento e o que o povo seguia ali naquela época. Mica pegou prata roubada, fez ídolos e fez um templo, digamos assim, ali na sua casa para esses ídolos, e colocou um de seus próprios filhos como sacerdote, né? Como nós vimos lá na aula anterior, sacerdotes somente da família de Arão. Então Mica ele não
não se tem aqui a descendência dele, e provavelmente que tá tudo errado, né? Tá tudo errado, porque ele não era um descendente de Arão, e ele coloca ali o seu próprio filho como um sacerdote daquele templo, daqueles deuses. Mas vai acontecer coisa pior aqui ainda, né? Naquela época não havia rei, né? Seguindo lá pelo versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então não tinha rei, todo mundo fazia o que queria, do jeito que queria. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, estava passando ali. Então Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá. Respondeu: estou procurando um lugar para morar. Então o levita estava caminhando, procurando um lugar para morar. E Mica disse: fique comigo. Seja meu pai sacerdote, e eu darei a você 200 ciclos de prata por ano, roupa e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois tem um levita como sacerdote. Então vemos aqui como estava totalmente deturpado. O levita estava procurando um lugar para morar, passa por ali, Mica vê, opa, um levita. Alguém acima da minha descendência. E aí ele faz uma oferta: você fica aqui, seja o sacerdote aqui da minha igreja, do meu templo, dirige aqui o templo que eu fiz. E o sacerdote concorda, e o levita concorda. Levita deveria saber das leis, ele deveria saber das leis e tinha que ensinar o povo, ele ajudava os sacerdotes da família de Arão. E esse levita que está perdido, ele vai, tá ali procurando um lugar para morar. Levitas não tinham terras, né, como a gente sabe, eles são dedicados ao Senhor. E esse levita que está perdido e procurando um lugar para ficar, e acaba ficando lá como se promovendo, né, aceitando essa promoção ali como um sacerdote, algo que ele não deveria fazer. Nós vamos seguir aqui nesse texto. E ali vai dizer que esse levita estava lá servindo naquele templo que Mica tinha feito para os seus deuses. Vão vir homens da tribo de Dan como espias para conquistar a cidade de Laís. E eles chegam ali até aquele lugar e eles reconhecem o levita. Eles veem esse levita barra sacerdote ali, né, naquele lugar. E aí eles vão até esse levita, esses homens da tribo de Dan, que eles estão indo conquistar outra cidade, e eles perguntam para esse levita: nós vamos ser vitoriosos lá na cidade? Daí o levita fala: não, Deus é com vocês vão ser. E aí eles vão, conquistam aquela cidade, eles voltam para sua tribo, e aí eles vão conquistar a cidade de Laís, e eles pegam esse levita. E esse levita vê mais uma oportunidade de ser promovido, né? Eles fazem mais uma oferta ali. Agora você vai conosco. Daí o levita: não, eu vou ficar aqui. E aí esse pessoal da tribo de Dan fala: não é melhor para você ser levita, o sacerdote, numa tribo mesmo de Israel, do que ficar aí nesse templo? E o levita, ele aceita. Está lá em Juízes 18, do 19 ao 21. Eles lhe responderam, quando eles chegam ali: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote na tribo de um clã de Israel, que apenas ficar a família de um homem só? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida, e juntou-se à tropa. Pondo os filhos e os animais e os seus bens na frente deles, deram meia volta e partiram. Então o levita, ele vai embora ali daquele templo de Mica e vai servir como sacerdote na tribo de Dan ali, com aqueles homens. Então vemos como estava totalmente errado ali. Lá em Juízes 19 vamos ter uma outra passagem também de um levita que está caminhando e ele está atrás da sua concubina. Então ali também não é muito claro assim, essa questão. Um levita tendo uma concubina, né? Então ele vai atrás, porque o texto diz que ela foi infiel, então não se tem alguns textos que diz que ela estava
estava desgostosa ali com o seu relacionamento, e ela acaba saindo ela acaba voltando para a terra de seu pai, né? Essa concubina que o texto diz desse levita, e o levita vai atrás dela, e ele se alegra, ele bebe vinho com o sogro. Então os levitas ali estavam numa situação bem complicada, estava tudo errado ali na situação dos levitas. E aí, como eu disse, vamos caminhar bastante ali, vamos ter os juízes e vamos chegar até Samuel. E lá em Samuel nós temos Eli como sacerdote. E também não estava boa a situação ali. Eli tinha filhos que eram os levitas ali, e eles não estavam fazendo as coisas direito, não estavam obedecendo as leis de Deus, eles estavam roubando das ofertas, eles estavam... a pessoa vinha para trazer a sua oferta e eles roubavam das ofertas. Lá em... não lembro agora se é Números ou se é Levítico, que fala que a oferta tinha que ser queimada. Nós vimos lá algumas coisas, a oferta tinha que ser queimada de um jeito, era tal parte, era separado para o sacerdote, e quando a oferta era queimada ali, esses filhos de Eli já vinham, já pegavam a maior parte. Daí a pessoa fala, não, deixa minha oferta queimar primeiro. Daí, não, vamos pegar aqui, eu não quero saber. E eles acabavam pegando das ofertas ali. E o texto diz ali em Samuel que eles dormiam com as mulheres que estavam em volta do templo, então eles estavam sendo totalmente perversos ali em tudo que faziam. Isso vai estar lá em Samuel 2, do 12 em diante, vai dizer assim: os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres como sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou na travessa do caldeirão, na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ali em Siló. Então tinha um templo em Siló, a arca estava ali, as pessoas faziam oferta ali, a arca ficou ali, ela foi caminhando e chegou ali em Siló e ficou ali muito tempo. Então os filhos de Eli estavam descumprindo com tudo ali com todos os deveres ali do sacerdócio, fazendo tudo errado, pegando mais do que deveriam nas ofertas, dormindo com mulheres, bebendo vinho, e assim eles seguiam, né? Até que Deus vai dar uma palavra para eles. E nós vamos chegar em Samuel, e aqui é uma parte bem interessante. Ana, nós sabemos, Ana era mãe de... Ana era estéril, e é interessante quando nós chegamos aqui, essa parte de Ana. Ana era estéril, não tinha filhos, e ela vai até o templo fazer o seu sacrifício anual, e ela chega lá e ela não é bem tratada ali pela outra mulher ali do seu marido, e por não ter filhos, e ela chega lá e se derrama diante de Deus, quando ela vai oferecer a sua oferta anual, e ela começa a orar: Deus, eu quero ter um filho, tá lá em Samuel 1, no 11, diz assim que Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, e se lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não se passará navalha. Ana, ela queria um filho, e naquele tempo não se tinha um líder. Ele era sacerdote, os seus filhos faziam errado, e Deus precisava de um novo líder. Então nós vemos aqui como as coisas se conciliam, né? Como elas se encaixam. Ana, ela estava totalmente ela queria muito ter um filho, mas ela estava disposta a pegar esse filho e consagrar a Deus. E Deus precisava de um líder. Então ele vê no coração de Ana, ele vê na oração de Ana, ele vê a verdade ali naquela oração, naquela adoração, vê essa disponibilidade, né? Ela quer ter um filho, e eu preciso de um sacerdote, eu preciso de um novo sacerdote, eu preciso de um novo juiz para esse povo.
Então as coisas se encaixam, né, com a nossa oração em verdade, em sinceridade, com a vontade de Deus em usar disso como ferramenta. Então, Ana tem esse filho, Deus dá esse filho para ela, Deus a abençoa e ela também obedece esse voto a Deus. E lá em Samuel 1, vai ter ali o texto, ela vai voltar, tem a parte que ele fala que ela tá bêbada, você tá bêbada dessa hora, tá aí, ela tá lá orando, meio cochichando, e daí ele olha para ela, vê que ela tá ali cochichando, fala que ela tá bêbada, ela fala, não, meu senhor, tô aqui, a tua serva tá orando porque quer um filho, e daí ele fala que seja feita a vontade do Senhor, e ela volta no outro ano já grávida. E aí ela dedica esse filho a Deus, fala que quando ele parou de mamar, quando ele é desmamado, ele é consagrado ao Senhor e ela deixa Samuel no templo. E é muito forte isso aqui, porque ela deixa uma criança ali de um ano e meio, talvez 2 anos, lá no templo com o sacerdote ali, e ele cresce ali. E lá em Samuel 3:1 vai dizer, o menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Em Samuel 2:19. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia Siló com seu marido para oferecer sacrifício anual. Então todo ano ela ia ao templo, né? O povo tinha essa prática, todo ano tinha que ir lá fazer o sacrifício anual pelo seu pecado. E todo ano ela levava uma roupinha nova para o seu filho que estava lá no templo, dedicado ao Senhor. Nós vemos essa parte que é muito forte, né, para mim como pai, você que é pai, ela dedicou seu filho ali, deixou ali, todo ano ela ia lá entregar essa túnica, essa roupinha nova para o seu filho, que estava lá totalmente consagrado a Deus. Vemos esse carinho, esse amor e a devoção dela, né, principalmente para com Deus, né, em dedicar o seu filho ali como adoração. E aí em Samuel 3, que eu li, Samuel 3:1 aqui vai dizer que o menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção dele. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes, né? Então Deus estava em silêncio ali e ele começou a ministrar através da vida de Samuel. Então nós podemos tirar algumas coisas, né, sobre a vida de Ana aqui. Primeiro na adoração dela, em dedicar o seu filho a Deus, em entender a profundidade do seu voto, né, em ir ali adorar a Deus. Eu quero ter um filho, né, não quero ser estéril, Deus me cura, me usa, e ela deixa seu filho ali para ser usado por Deus, né, e ali em Samuel você vai ler que depois que ela teve Samuel, ela teve muitos outros filhos. Então nós vemos aqui a fidelidade e o amor de Deus para com ela, né, para com a sua adoração. Ela dedicou seu filho a Deus, dedicou seu filho ali para ser sacerdote, para aprender ali com Eli, e Deus a recompensou, porque ela dedicou isso a Deus, e Deus usou de Samuel para ser uma ferramenta muito importante, né, daqui em diante. Nós também conseguimos ver que muitas vezes nós pedimos muitas coisas para Deus, né? Muitas vezes nós tratamos Deus como nosso só para pedir. Mas quando você consegue aquilo que você pede a Deus? Será que você consegue dedicar isso a Ele, né? Muitas vezes isso acaba tornando o nosso próprio ídolo. Muitas vezes nós oramos, pedimos algo a Deus, pedimos uma bênção, pedimos uma direção, pedimos um novo emprego, pedimos por saúde. E quando Deus nos dá isso, quando Deus nos dá um novo emprego, quando Deus nos dá uma bênção, será que conseguimos ainda continuar dedicando isso a Deus? Será que conseguimos ver isso como uma bênção e continuamos seguindo a Deus naquilo que Ele quer? Ou nos afastamos? Muitas vezes nós somos abençoados por Deus e às vezes acabamos
fazendo daquilo nosso ídolo, nosso altar, nos afastando e nos distanciando de Deus. E Ana não teve essa atitude, né? Ela estava aflita, queria um filho, Deus abençoou e ela não teve dúvida. Ela não pensou duas vezes, nossa, agora eu tenho um filho, agora eu vou poder me alegrar e esse filho vai ser aqui uma bênção na minha casa e ele vai ficar aqui comigo. Ana não teve dúvida. Ela orou e falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. Ele vai ser seu. Eu não vou passar navalha, consagrou ele ali, e ele vai ficar no teu templo e vai servir ao Senhor. E é interessante isso, né? Porque Ana não teve aquele filho, ela dedicou ele ao Senhor, então ela não imaginava que ela teria outros filhos, ou talvez não passasse na cabeça dela. Mas ela fez aquilo. Ela dedicou aquilo a Deus, aquilo que Deus tinha dado para ela, ela dedicou a Deus. E isso é muito forte para nós aprendermos. Né? Será que se estamos fazendo das bênçãos que Deus nos dá, isso está nos distanciando de Deus, ou está nos fazendo consagrar isso a Deus e dedicar isso a Ele? Seguindo aqui, após o nascimento de Samuel, como vimos ali, os filhos de Eli estavam totalmente desobedientes à vontade de Deus, desobedientes às leis do sacerdócio e dos levitas, e eles estavam ali roubando. Então lá em Samuel 2, do 27 em diante, vamos ter uma palavra de Deus sobre a desobediência dos filhos de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família dos seus ancestrais quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi o seu ancestral dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Subiram ao meu altar, queimaram incenso e usaram o colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família dele todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Então ali vem um homem de Deus e fala: Eli, Deus levantou a família de Arão, levantou os levitas, ele deixou tudo certinho para você. Por que vocês estão zombando do meu nome? Por que vocês estão zombando, estão desobedecendo tudo que eu deixei para sua família, para seus ancestrais, que vocês muito bem sabem? Então esse homem ele é levantado por Deus, ele dá essa palavra para ele: eu levantei a sua família. Provavelmente ele é descendente de Arão e a sua família, pois eram sacerdotes. Então esse homem fala: eu separei sua família, eu deixei tudo certinho para como vocês fazerem. Por que estão desobedecendo? Está lá no versículo 29. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Vemos aqui uma comparação com Ana, né? Eli já era sacerdote, seus filhos eram desobedientes e ele não honrava o Senhor. Ele passava a mão na cabeça dos seus filhos ali. E Ana, ela tem um filho e ela dedica ele totalmente ao Senhor, sem pensar muito no que ela vai e dedica o seu filho, né? Sem pensar em como ele seria cuidado. Ela entrega ele a Deus e Deus, ele é seu, o Senhor vai cuidar dele. E aqui ele tem os seus filhos fazendo tudo errado e ele vai lá dar uma palavra, mas os filhos dele não obedecem muito. Lá no versículo 30, portanto o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão também desprezados. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força de sua família e do seu ancestral. Não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. Lá no versículo 33. Todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer a sua alma. Todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. O que acontecer aos seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia.
Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e com o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre diante do meu ungido. Então todo aquele que restar da sua família virá e se prostrará diante dele. Para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, ele implorará que ponha em alguma fundação sacerdotal para ter o que comer. Então Deus dá uma palavra ali que toda a família descendente de Eli iria ser exterminada. E nós vamos ver como isso acontece. Israel está em guerra, eles estão perdendo, e aí eles vão lá e pedem para que a arca seja trazida até o campo de batalha. Meio que tentando imitar o que Josué fez ali, para conquistar a cidade de Jericó. Então, eles mandaram, quem que eles mandam, né? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, irem buscar a arca lá em Siló. Eles vão, buscam a arca, chegam até o campo de batalha lá dos filisteus, que estão lutando contra Israel. Então eles trazem a arca. Quando os israelitas trazem a arca, Ofni e Finéias trazem a arca, o povo de Israel fica ali eufórico. A arca chegou, agora nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar a batalha. E os filisteus, eles ouvem aquilo. E o que está acontecendo? Daí eles começam a comentar ali, a arca chegou em Israel. Então alguns ficam com medo, não, vamos seguir em frente, vamos continuar a batalha. E aí eles começam a lutar contra o povo de Israel e eles vencem. E eles matam os dois filhos ali de Eli, Ofni e Finéias, são mortos em batalha. Porque Deus já havia dado essa palavra que a descendência de Eli não perpetuaria, porque eles estavam fazendo totalmente o que era totalmente errado aos olhos de Deus. E nós também conseguimos fazer um paralelo aqui entre Ofni e Finéias com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho para Deus diante do templo lá, da arca, diante do templo, na verdade. Pegaram fogo estranho e foram consumidos, assim como aqui Ofni e Finéias também estavam fazendo tudo errado nas suas vidas. Deus os pune, e no momento em que eles levam a arca e no momento em que eles estão lá tentando usar da arca como um artifício para eles vencerem aquela batalha. E lá em 1 Samuel 4, do 10 em diante, vai trazer essa história, né? Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotada. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com suas roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira ao lado da estrada. Estava atento, pois em seu coração temia pela arca de Deus. Então ele temia pela arca de Deus, que era uma representação da presença de Deus, né? Então ele para eles era como se Deus tivesse sido roubado. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Então o homem correu para contar tudo a Eli. O homem disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou que a arca de Deus foi tomada, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Durante 40 anos ele havia liderado Israel, e a sua nora estava do lado, mulher de Finéias, estava grávida, perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz ali mesmo, né? E aí nós temos aqui aquela passagem, aquele nome Icabode, né? A glória de Deus se foi. A glória de Deus se foi de Israel. A arca tomada,
a arca era como se Deus morasse ali, né? Deus habitava ali, então para eles a arca ter sido levada era como roubaram Deus de nós, né? A presença de Deus já não está mais aqui entre nós. Então ela dá esse nome, né? Icabode, a glória se foi. Israel. Quando os filisteus eles tomam a arca, nós vamos ter uma passagem bem interessante sobre a adoração. Eles pegam a arca, eles levam até o templo do deus deles, que é o deus Dagon. O deus Dagon, ele era um deus meio com cabeça de peixe, era um corpo humano com cabeça de peixe. E quando eles eles pegam a arca e colocam a arca diante do deus deles, que é esse deus Dagon. E é bem interessante isso aqui, né? Você ter uma imagem ali naquela época e como nós vimos aqui, quando o povo de Israel soube que a arca foi levada, eles entraram em pânico. Ele caiu morto, a sua nora teve o filho na hora, porque para eles era como se Deus tivesse sido roubado fisicamente, né? É como se tivesse pegado e roubado o Deus deles, né? E de certa maneira sim, né? Naquela época, naquele contexto, naquela cultura, a arca era a presença de Deus, Deus estava ali dentro, simbolicamente, né? E para eles Deus foi roubado. E aí os filisteus eles pegam, né? Agora nós temos o domínio, nós dominamos esse Deus. E eles pegam o Deus de Israel, simbolizado pela arca, e colocam no templo do Deus deles, esse Deus Dagon. E aí eles colocam a arca lá. Isso você vai ler lá em 1 Samuel do 5 do 1 em diante. Eles colocam a arca dentro do templo do Deus deles, Deus Dagon. E aí no outro dia, quando eles vão até o templo, eles veem a estátua do Deus Dagon caída. Aí eles, opa, estranho, o que será que aconteceu aqui? Pegam e erguem a estátua do Deus Dagon, colocam ele de pé de novo no templo. E aí no outro dia, quando eles chegam lá, a estátua do Deus Dagon está caída, a cabeça está quebrada e os braços aqui, as mãos estão quebradas. E aí eles já se assustam. Não dá para a arca de Deus ficar aqui. E aí eles mandam a arca de Deus, eles vão mandar para outro lugar. Deus ele pesa a mão ali no povo, aflige o povo com tumores. Vai estar lá no versículo 6. Depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e aos arredores, trouxe grande devastação, afligindo o povo com tumores. E aí eles, né, entendem ali que eles não podem ficar com aquela arca, e eles mandam a arca de novo para o povo de Israel. Aí vai ter toda uma história ali em diante, né, eles colocam a arca de Deus no carro de boi. Você vê como o povo era muito idólatra ali, ela totalmente voltado para isso. Eles fazem até representação dos tumores em ouro ali, para mandar para o povo de Israel. Eles pegam e fazem isso de forma esculpida ali em ouro, em peças ali, e colocam junto com a arca e mandam de volta para o povo lá, junto com essas imagens dos tumores, né? Então você vê como era muito errado, muito distante aqui da palavra de Deus, tudo que eles viviam. E aí daqui em diante nós vamos ter, né, ele morre, seus filhos morrem, e aí Samuel é levantado como profeta e como sacerdote. E aí nós temos aqui a conclusão dessa aula de hoje. Vamos concluir por aqui com a morte de Eli, com a arca voltando lá para o templo que estava lá em Siló, e Samuel sendo levantado como um novo profeta do povo ali, como sacerdote, como profeta. E gostaria de deixar isso para vocês sobre tudo que vimos aqui hoje, né? Sobre a importância de um legado, né? Josué não deixou um legado após a sua morte e o povo se afastou. Sobre a importância de nós deixarmos um legado naquilo que fazemos diante de Deus, naquilo que fazemos na nossa vida, na nossa família. A importância de obedecer a Deus e lembrar das suas leis. Mesmo que Josué havia morrido, os sacerdotes e os levitas eles eram encarregados de ensinar o povo sobre Deus. E vemos ali como isso se enfraquece, né? Mesmo que talvez eles ensinavam, o povo não dava muito ouvido. O povo sabia que eles tinham que eliminar
os povos, as culturas onde eles conquistavam a terra, mas eles não fazem. Acabam ficando com os povos ali e se inserindo na cultura e na adoração deles, e Deus se desagrada disso. Vemos nisso a importância de não nos contaminarmos com o pecado, de não nos inserirmos a essa cultura que estamos ao nosso redor. Hoje que está muito complicado, né, essa questão questão política, a questão de escolhas sexuais, como isso está muito forte, né, hoje, de liberdade, e nós vemos a importância de não nos contaminarmos com isso, não nos deixarmos ser inseridos, não deixar isso se inserir nas nossas vidas, né? Nós temos hoje que, assim como o povo se deixou se inserir por aquela cultura, sendo que Deus tinha falado para eles não deixarem aquilo ali. Vemos hoje também como está tudo muito complicado, essa questão, né? Política, cultural, social, sexual, como muitas coisas estão deturpadas, e vemos a importância de não deixar isso nos contaminar, não deixar isso nos levar a nos distanciar de Deus. Nós vimos aqui com Ana a importância da oração e a importância da dedicação a Deus daquilo que Ele nos dá. E que muitas vezes Deus ele quer fazer coisas ou fazer algo através das bênçãos que Ele tem para nós, né? Ele quer nos usar como ferramentas. Muitas vezes Ele quer nos usar como líderes, Ele quer nos usar no nosso trabalho, quer nos usar na cultura, quer nos usar onde estamos inseridos. Ele quer, Deus ele faz, hoje Ele nos usa e Ele faz através de nós, Ele nos usa, né? Ele está me usando aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Ele pode usar você aí no seu trabalho, respondendo alguma pergunta, alguma dúvida de alguém que fale sobre isso, ou em qualquer outra situação. Cabe a você orar e se dedicar e estar atento à voz de Deus. Estar atento a obedecer a Ele naquilo que Ele tem te dado. A não deixar aquilo que Ele tem te dado, aquilo que Ele tem feito na sua vida, não deixar isso se sobressair à vontade dEle, né? Que você sirva a Deus e dedique a Deus aquilo que Ele tem te dado, e não deixe isso se sobressair e te distanciar daquilo que Ele quer fazer na sua vida, ou como Ele quer usar isso na sua vida, né? Muitas vezes Deus te dá uma bênção, te dá um carro, mas esse carro é para abençoar alguém, esse carro é para abençoar a sua família, é para abençoar você, mas às vezes é para abençoar as pessoas ao seu redor, né? Um trabalho, uma condição financeira melhor. Muitas vezes isso também deve ser olhado, e se isso era algo que você orava, Deus, eu quero um emprego melhor, que seja melhor para minha família, mas isso vai ser para abençoar a você, e também vai ser para abençoar a Deus, vai ser para que você dê um dízimo melhor, para que você ajude melhor na igreja, para que você ajude alguém em necessidade. Nós vemos isso, vemos essa forma como Deus usa aquilo que oramos e pedimos a Ele, e muitas vezes isso também é para ser voltado para a sua própria obra, né? Assim como foi com Ana, né? Ele dedicar Samuel, e Samuel ele teve uma grande importância. Nós podemos ver isso, essa dedicação de Ana foi muito importante mesmo, porque Ana ela ali estava aflita, queria um filho, mas ela dedicou seu filho a Deus. E vemos a importância de Samuel, vamos ver a importância de Samuel como Deus ali, ele encerra a linhagem de Eli, ele encerra ali o sacerdócio de Eli, ele vai encerrar ali o sacerdócio de Arão, e Samuel vai ser levantado como profeta, e vai ser um profeta que ele vai levar o povo a se voltar para Deus. Ele vai ungir Saul como rei, e Saul vai desobedecer a Deus, nós vamos ver na nossa próxima aula. E quem que Samuel levanta e unge como rei? Davi que teve uma grande importância, vai ter uma grande importância na adoração, vai ter uma grande importância na forma como cultuamos hoje, e ele vai trazer a linhagem de Jesus, né? Vai ser Jesus vai ser ali o descendente de Davi, né? E eu encerro por aqui hoje, né?
que você possa estar pensando em tudo isso que foi dito, que possa estar aprendendo essa questão sobre adoração e tudo isso que foi colocado aqui. Agradeço a vocês, agradeço pelo tempo, pela atenção, e nós nos vemos na próxima quarta-feira, na próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado e até mais.